Salve, rapaziada, quero trazer mais uma mensagem de reflexão para você. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus que está em Romanos, capítulo 6 e verso 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vou repetir: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O texto está dizendo que o galardão, ou o troféu, ou a recompensa dos atos pecaminosos, das ações contrárias à palavra de Deus, de viver uma vida dedicada à desobediência, viver envolvido com crime, com as drogas. A Bíblia diz que a recompensa disso tudo, o galardão, o troféu, a medalha, é a morte eterna, o distanciamento eterno para todo sempre de Deus. Mas a Bíblia também diz que a prática da justiça, da obediência à palavra de Deus, a recompensa da nossa devoção a Deus, da renúncia do pecado, é a vida eterna. Meus irmãos, quanto mais erramos conscientemente, quanto mais nos envolvemos com crime, quanto mais nos envolvemos com as drogas, quanto mais atos delinquentes eu pratico, mais eu me aproximo da morte física e da morte eterna. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me aproximo da morte. Quanto mais eu me afasto do pecado e me aproximo de Deus, consequentemente eu me aproximo da vida eterna. O que Deus quer é que você entenda que não há vida longe da sua presença, que a garantia que temos de passarmos uma eternidade com Ele é a prática da justiça, da obediência, o amor a Deus e a sua palavra. Não são poucos aqueles que tiveram a sua vida abreviada, porque pensaram que seriam felizes, que pensaram que conseguiriam atender à necessidade da sua alma, roubando, matando, traficando e se prostituindo. Mas não pensaram nas consequências. Não pensaram que o mal que eles desejam aos outros podem também sobrevir sobre a vida deles. Nunca pensamos, nunca imaginamos que a morte pode chegar e bater na nossa porta. Mas todos nós estamos sujeitos. Mas o pior de tudo é a morte eterna, o distanciamento de Deus para todo sempre. Deus não quer, Deus não tem prazer que você morra na prática do pecado. Deus, Ele quer que você viva a sua palavra, que você pratique a sua palavra e que você entenda que o que você precisa está em Deus, que aquilo que a tua alma busca está em Deus, que a tua felicidade está em obedecer os mandamentos de Deus. Não se destrua, não vire as costas para o teu Criador, não negligencie esse convite de Deus, que é: venha praticar a justiça, abandone os caminhos de morte, se firme na presença de Deus, porque Deus tem grandes coisas a lhe dar. Já o mundo quer lhe tirar a sua vida, a sua paz, a esperança, e não somente a tua, mas quer tirar também a dos seus familiares. Porque quando você se envereda a um caminho de destruição, da perdição, você está trazendo para este caminho de dor e sofrimento toda a sua família. Preste bem atenção no que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. A recompensa por tanto mal feito, a recompensa pela desobediência à palavra de Deus é a morte. Por um outro lado, a Bíblia diz que Jesus, ou em Jesus, nós temos
o galardão da vida eterna se praticarmos a justiça. E quando a Bíblia diz praticar a justiça, é a justiça de Deus, é a palavra de Deus. Essa semana nós ouvimos muitas notícias ruins, nós tivemos conhecimento de muitas tragédias, e se a gente perceber, essas notícias são diárias, essas notícias são constantes, são jovens morrendo todos os dias, por causa da droga, por causa do crime, foi para roubar e não voltou mais, foi para pegar um malote e não voltou mais. Aquele que disse, hoje eu vou chapar, vou cheirar, vou beber e vou fumar, e não voltou mais. Nunca sabemos o que pode nos acontecer amanhã, mas uma coisa é certa, se você estiver em Deus, você vai receber a vida eterna. Se você estiver longe dele, é a condenação eterna. Não perca mais tempo, venha para a luz, venha andar com Jesus, saia deste estado de condenação, fuja enquanto é tempo da morte eterna, da destruição e a condenação da tua alma. Deus quer lhe dar a paz, a salvação, a alegria. Ele quer que você sinta sobre o teu coração o amor que Ele tem por você, quando Ele permitiu que Cristo, ao morrer na cruz, assumisse toda a nossa culpa. Que Deus te abençoe, meu jovem, que você possa refletir um pouco e ver que não são poucos aqueles que foram e não voltaram mais. Quando eu paro para refletir, quando eu paro para pensar quantos livramentos Deus me deu, quando eu paro para pensar, para pôr no papel, para tentar contar quantos que da minha época não estão mais, eu glorifico a Deus pela oportunidade que estou tendo de poder testemunhar, de poder caminhar com Deus e dizer para você que a esperança para a tua vida está em Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a compreender qual é o propósito, qual é a vontade dele para a sua vida. Até mesmo porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Conheça a vontade de Deus, conheça o propósito de Deus e verás que aquilo que Deus te propõe, o mundo não pode te oferecer. Aquilo que Deus quer lhe dar, o mundo não pode lhe dar. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração e que você tome uma decisão, que você resolva a mudar de caminho e passe para o lado da luz. Que Deus te abençoe.